Boa noite, João. Boa noite, tá me ouvindo bem? Te ouvindo bem, como é que tá? Tudo em paz, tá bem direitinho aqui, a imagem, tá tudo ok? Tudo ok. Boa noite, como é que tá? Tudo em paz, correria, muitas novidades no mundo da inovação, da tecnologia, Bastante coisa, né? Para quem não conhece, demais. João é juiz, Tribunal de Justiça do Pará, coordenador de cursos da Escola do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fala bastante sobre inteligência artificial, métodos ágeis, transformação digital no poder público. Acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante para quem é profissional do direito, para quem acompanha as notícias do que tem acontecido. E nessas últimas 2 semanas, eu acho que a gente teve as semanas mais movimentadas da inteligência artificial, né, João? Eu tenho um grupo do WhatsApp que eu compartilho notícias com o pessoal, compartilho GPTs personalizados, compartilho lançamentos de inteligência artificial e eu sempre tento enviar poucas notícias para o pessoal. Mas nessas últimas semanas não teve como. A gente teve muitas notícias de inteligência artificial. Fica à vontade. Pois é, engraçado que quando a Meta liberou o código-fonte da ferramenta, não teve esse boom todo que o DeepSeek teve, né? Ontem que assistiu, domingo que assistiu o Fantástico, fizeram uma reportagem assim incrível, de forma bem lúdica e didática, sobre o impacto da inteligência artificial, em especial esse modelo chinês, que a gente pode embarcar nos nossos computadores, nas nossas instituições públicas, e isso é realmente transformador para o nosso negócio. O João, além de profissional do direito, também é programador. O João tem algumas iniciativas que ele mesmo programa. Então, eu imagino que esses modelos como o DeepSeek devem te ajudar muito na tua prática aí no TJ, né, João? Demais. Eu confesso até que a gente tem alguns projetos, a gente utiliza o Llama, que é da Meta, o DeepSeek tem essa questão do raciocínio, tem um atraso na resposta, eu ainda não enxerguei como utilizá-lo ele nas nossas atividades, assim, que estamos desenvolvendo, mas, assim, de fato, algo transformador, você conseguir analisar muitos documentos, processos judiciais, de maneira muito rápida, com qualidade e cada vez mais com acurácia, precisão na resposta. Acho que mudou bastante mesmo, né? Desde a forma que a gente utilizava o chat GPT lá no lançamento dele, lá em 2022, e a qualidade das respostas é algo incomparável, né? E transcorridos apenas 2 anos. Eu acho que a gente vem numa evolução muito rápida e eu acho que ela vai acelerar mais ainda. Não sei como é que tu tem visto essa evolução da inteligência artificial, João. É engraçado o que você está falando. Eu participei de um evento há 2 anos e eu falava no evento que tinha profissionais da Positivo, do Google, enfim, de várias empresas, que logo pouco tempo, e hoje já é o presente, a gente vai ter modelos, pequenos modelos de inteligência artificial, que a gente consegue ter no dispositivo, que a gente consegue usar no computador. E o mais legal, offline, eu não preciso mais da internet para poder trabalhar, para poder utilizar essas ferramentas. Isso é um avanço muito interessante. Eu acho que o DeepSeek deixou claro que não é só infraestrutura, não é só placa de vídeo, que todo mundo tem conhecimento que houve uma dificuldade por parte de importação pela China desses equipamentos, e eles conseguiram, os cientistas da engenharia de dados conseguiram dar um verdadeiro turnaround e desenvolver modelos, não digo que fundacionais, né, mas conseguiram fazer fine tunings, refinamentos no que já existia e entregar com melhor qualidade os resultados. É realmente incrível. E assim, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, que hoje muitos desses modelos são open source, são abertos para pesquisar, para fazer ciência. É muito mais apenas, eu estava falando hoje numa reunião, muito mais do que impactar a nossa atividade do dia a dia. A gente precisa fazer ciência, a gente precisa descobrir novas formas de desenvolver nosso trabalho, nossos novos métodos de desenvolver nosso trabalho e aperfeiçoar essas ferramentas que normalmente são treinadas com dados prioritários americanos, né, da língua inglesa, com a nossa linguagem, por exemplo, né, com nossos sotaques. Eu acho que isso acho que é algo bem relevante.
E eu acho bem interessante, ó, porque tu é alguém que usa muita ferramenta que não são as ferramentas convencionais, por assim dizer. O pessoal fala muito de chat GPT, Google, desculpa, chat GPT, Cloud, Gemini, mas tu usa muitas ferramentas. Que ferramentas tu tem utilizado mais recentemente que tu notou que te ajudou bastante na tua rotina jurídica, que sai dessa parte comum do direito, por assim dizer? Tem uma ferramenta aqui de primeira mão. Eu fiz até um vídeo, mas ainda não divulguei. Mas ela se chama Napkin e a gente consegue fazer visual law, criar gráficos, criar fluxo de trabalho. E o mais legal é que ele lê seu documento, ele lê seu texto e ele cria todo um cenário de linguagem visual. Isso para quem trabalha, por exemplo, na defensoria pública ou com atendimento, você conseguir fazer de forma mais simples, né? Explicar de forma mais simples para o cidadão do que se trata aquele documento, e você não necessitar de um especialista, você utilizar as ferramentas disponíveis, isso traz uma nova forma de trabalho. Eu sempre falo nos cursos, eu não preciso mais da TI para muita coisa, né? Tu consegue digitar o nome da ferramenta aqui no bate-papo? Consigo, Napkin, né? isso. Uhum. E Tô. assim, eu gosto muito do notebook LM, que é do Google. E no notebook LM, eu gosto de subir meus documentos e transformar ele em áudios. Algo sensacional, porque vira um podcast e às vezes são notícias, alguma informação, algo que eu quero, até palestras, textos que eu desenvolvo e eu quero me aperfeiçoar mais ainda, ter novos insights. Isso é uma nova forma de trabalho, é uma nova forma de estudo. Eu falo que a IA não é só trabalho, IA é estudo, é questão de educação de filhos, é algo muito mais assim, global do que muitas vezes as pessoas nicham para algum segmento. Aí eu tenho utilizado bastante também o notebook LM da Google. Das ferramentas que a gente usa assim, para resumir documentos jurídicos para estudo, ela tem me parecido a melhor ferramenta, porque como a janela de contexto ela é muito grande, para quem não sabe mais ou menos o que é a janela de contexto, é mais ou menos a capacidade que essas ferramentas têm de ler um documento sem começar a esquecer o começo. Então, se a janela de contexto é pequena, o documento eles vão começar a ler e quando chegar na página 20 vão começar a esquecer a página 1. Não obrigatoriamente, mas é um bom exemplo. O notebook LM tem uma janela de contexto muito grande, então, para quem gosta, para quem está na academia, para quem quer estudar um julgado do STF, vou colocar aqui para você, cara, Notebook LM da Google, e o mais interessante é que essa ferramenta ela é gratuita. Eu fiz muito também, João. Recentemente, o julgado do 1234, o tema 1234 da STF, da Defensoria Pública, para quem atua nas ações de saúde, um julgado gigantesco. Eu coloquei no notebook LM, estudei ele, pedi para fazer um podcast. É bem interessante. Eles fazem um podcast do julgado. E aí, quando tu está viajando, tu escuta. Quando tu quer estudar algum artigo, esse artigo está complexo, eu não estou conseguindo compreender muito bem ele. Joga no Google LM, ele te ajuda. Com certeza. Eu falo que, brincando, quem tem uma IA é igual ter só uma impressora. Um dia você vai ter problema e vai ficar sem nada. Tem muita coisa boa. Eu uso, por exemplo, para organizar minhas atividades o Notion. O Notion tem inteligência artificial. É algo que me ajuda muito no meu dia a dia. Eu amo, não vou mentir, sou apaixonado pelo Mid Journey, mas eu não uso para minha atividade profissional. Eu adoro ficar lá criando coisas da minha vida, da minha família. É incrível, assim. Para mim é uma diversão e eu fico impressionado. O Sora agora construindo vídeo, né? Então, assim, tem um leque de inteligências artificiais que você pode usar para. Tem o de áudio que eu gosto muito. Eu já me recordo o nome, vou dizer aqui para vocês, que cria música. Então, o Suno AI. Então, a gente consegue construir um texto de uma música e criar uma música ou criar um spot para divulgar na rádio de algum projeto, de algum acesso da Defensoria Pública. Veja, eu lembro que quando eu criei um projeto um tempo atrás, eu precisava da área da comunicação para construir um anúncio para a rádio, para divulgar aquele projeto da minha unidade judiciária. E hoje eu consigo fazer algo imediato, de profissional, de alto nível, e conseguir não depender mais de outros setores. Então,
essa nossa capacidade de escala, essa facilidade de usar essas ferramentas e recomendo a todos que estejam assistindo. Tem muita coisa boa, tem o Marcelo, tem vários colegas que estão aqui. Vale muito a pena trazer essas ferramentas para o dia a dia de trabalho de vocês. Recentemente eu conversava com um colega, ele utilizou o gerador de imagem do ChatGPT num júri para demonstrar que o tiro não teria sido pelas costas. E foi bem interessante porque ele mostrou a imagem ficou muito boa mesmo. E aí ele fez todo um caminho no roteiro dele, utilizando o ChatGPT com imagens. Outro ponto que eu achei bem interessante para quem essa questão de tu pegar documentos médicos e jogar no ChatGPT e pedir para ele te ajudar a interpretar esses exames médicos, porque a gente tem dificuldade de interpretar termos técnicos. E aí eu lembro que ele me comentou que, inclusive, ele usou nesse júri, ele jogou o atestado médico e explicou o caso, né? Que a pessoa acabou entrando no hospital depois de uma briga e acabou falecendo no hospital. Ele queria saber se tinha algum argumento para dizer que pode ter tido algum erro médico, alguma coisa assim. Ele falou, olha, a escala Glasgow, quando ele entrou no hospital, foi dito que ele estava no índice 15. E o índice 15 é o melhor índice possível. O índice zero, quanto mais perto de zero, menos consciência ele tem quando chegou no hospital. Então ele conseguiu, o ChatGPT localizou isso para ele. Eu acho que a criatividade também faz muita diferença com todas essas ferramentas, né, João? Sim. E a própria inteligência artificial nos estimula a ser criativos. Então, isso é bem. Na minha atividade profissional, eu já passei por coisas bem interessantes, porque nós adoramos falar que a IA alucina, mas nós também alucinamos vez ou outra na vida, a gente comete equívocos de interpretação, e você ter essas ferramentas para lhe auxiliar a ter visões mais rápidas, a compreensões melhores, principalmente de muitos dados que a gente tem, de fato faz muita diferença na nossa vida. E assim, como você falou, não só para atividades. Recentemente eu comecei, dei um curso, minha professora pouco do estado do Pará, e vários defensores me relataram da utilização em júri da IA para ajudar a fazer contra-argumentos contra o Ministério Público, dar insights, porque é tudo na hora, ao vivo, então a gente consegue ter esses instrumentos como colaboradores, obviamente, né, como um auxílio para que a gente possa ter os melhores caminhos na nossa análise e interpretação de algo. Por exemplo, agora tu falou, mencionou ali a utilização do júri. Tu é advogado, tu vai atender um cliente no teu escritório presencial. Ao invés de tu ficar anotando tudo que ele está escrevendo, liga o gravador do iPhone e depois joga esse áudio no chat GPT, joga esse chat no Gemini, no notebook LM, e pede para ele transformar aquilo ali em fatos. Ou tu tá atendendo teu advogado, teu cliente, naquele mesmo momento que tu coloca o áudio no GPT, olha, que perguntas eu poderia formular para o meu cliente? Tu consegue fazer uma interação muito rápida e muito eficaz, porque ele vai te dar ideias que tu não teve. Verdade. Eu lembro que a gente já se conhece antes desse hype, né, Marcelo? E na época era automação, não era nem IA, e a gente buscava para nossas instituições ferramentas que na época era o melhor que se tinha no mercado. E logo que eu conheci a inteligência artificial, o ChatGPT, na verdade, era na época que estava no GitHub, que eu fazia o Git, instalava na minha máquina. Não era o ChatGPT, era o GPT. E o mais interessante disso é que ninguém falava de inteligência artificial generativa, né, de construir textos. Era algo muito para desenvolvedores, para devs e que hoje não tem mais como ficar longe disso. A inteligência artificial é pauta do mercado econômico, né? Nem mais do mercado jurídico ou do mercado de trabalho, né? É questão de movimentações de políticas internacionais. Não pode se falar que a gente saiu a Nasdaq nos Estados Unidos, as empresas de tecnologias que trabalham com a inteligência artificial subiram, cresceram demais e movimentou muito a economia dos Estados Unidos. Por exemplo, a Nvidia, salvo engano, em 2019, ela estava valendo ali seus US$ 6. US$ 6 em 2019. Agora, em 2025, chegou a bater US$ 140 e agora está em US$ 130. Então, ela subiu, né, 500%, porque as pessoas estão vendo que a IA
isso já é bem dito, bem tranquilo, não é uma bolha. Ela Uhum. veio para ficar. As ferramentas que estão aqui hoje, elas já mostraram resultados. Eu acho que a gente já passou essa fase da bolha, né, João? Pois é. É, tem muita gente que fala que a IA vai substituir os profissionais, e, e eu sempre falo, os profissionais que não se qualificam, que não estudam, porque IA não é só usar, é importante você ter uma pessoa que oriente, um profissional especialista, e a gente conhece vários, tem muita gente boa no mercado, você, por exemplo, e tantos outros colegas. E as pessoas que não dominam a IA, elas vão ser substituídas por aquelas que dominam. Tem um documento que eu recomendo para quem estiver assistindo agora ou depois, que é o relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi disponibilizado agora, em janeiro de 2025. E é muito forte a pegada para a inteligência artificial, é muito forte a pegada dos trabalhos, no futuro, envolver a inteligência artificial, e várias atividades, principalmente aquelas repetitivas, elas vão ser totalmente engolidas pela inteligência artificial. Então, a gente precisa se adequar, se qualificar para fazer uma reengenharia das nossas atividades. Por exemplo, eu lembro como não faz muitos anos que eu com um megafone de ouvido fazendo transcrição, linha por linha, de audiências de 2, 3, 4, 5 horas. Isso hoje é da mesma forma que as audiências antes eram limitadas e hoje é tudo gravado. Então, isso acontece, antigamente acontecia de uma forma mais lenta, hoje é abrupta, quando eu vejo já tudo mudou e já tem não uma, mas 30, 40 ferramentas fazendo aquilo que a gente não consegue mais dar conta da informação. Parece que a gente está correndo a velocidade 20, 30 lá da esteira, e todo dia é mais um IA, uma informação, uma feature nova lá no chat GPT. Mas assim, o principal é a gente dominar a lógica da inteligência artificial. As ferramentas vão estar sempre surgindo com funcionalidades, com melhorias para a nossa atividade, mas se a gente entende a lógica de como funciona o uso dessas ferramentas, se a gente segue pessoas que de fato trabalham e falam sobre a de uma maneira séria, não de uma maneira irresponsável, isso naturalmente vocês que estão vendo aqui, vocês vão encampar, vão encorpar isso no trabalho de vocês, de maneira muito natural. Não existe. Hoje eu estava dando um curso e muitas pessoas comentavam que algumas pessoas resistem a usar ferramentas como Notion, como ChatGPT, mas isso é algo que é feito de uma maneira com calma, porque cada um tem suas dificuldades com a tecnologia, alguns têm resistência, preocupadas em perder aquela sua atividade, mas na verdade, ao fim, as ferramentas estão aí para nos dar mais performance, é algo que eu bato muito. De vez eu produzir 5, 6, 10 produtos, vamos dizer assim, ou conteúdos no dia, eu consegui escalar e produzir 50, 60 com uma acurácia, com a qualidade do produto final bem superior ao que a gente fazia antes, por conseguir desenvolver algo e pedir para várias IAs revisar, reanalisar e corrigir. Não, eu vi essa notícia que a Aline mencionou aqui no chat, que na Universidade Federal de Goiás o curso de IA ultrapassou o número de concorrentes de medicina, né? É uma nova virada, que são muitas oportunidades, e além, a gente está numa fase muito digital, desde a pandemia a gente está numa fase muito digital, e eu vou ser bem sincero, eu achei que 2022, 2023 a gente estava muito no digital, eu achei que 2024, 2025 não fossem ser tão fortes, mas totalmente contrário, 2024 foi muito forte, 2025 acho que começou DeepSeek, a IA da Alibaba, ChatGPT com O3. E, assim, para a gente que está acompanhando, é difícil a gente acompanhar tanta notícia. É muita É. ferramenta nova. Onde é que tu tem acompanhado, João? Como é que tu faz para te atualizar? O pessoal me pergunta bastante isso. Onde é que tu vai para te atualizar? Como é que tu sabe que saiu essa atualização? Primeiro, teu Instagram, não vou mentir. Eu sigo teu Instagram, acompanho, não é porque eu gosto de você, sou seu amigo, mas eu acompanho. Assim, eu falo, o segredo é você ter pessoas que você confia, que você sabe que são pessoas que gostam da área, que gostam do tema. Tem vários colegas na magistratura,
que gostam, que divulgam, Felipe do Maranhão, Ferdinando do Maranhão. Tem vários colegas no Brasil que, de fato, isso falando pelo Tribunal de Justiça, mas tem de outros órgãos, de procuradorias, de defensorias. A colega Sinara, que estava aqui das procuradorias municipais, lá no sul aí no sul. Então, assim, a gente precisa seguir algumas pessoas, porque se a gente for seguir tudo que vem, a gente se perde, porque é um mundo, né? Hoje a gente usa o Instagram, uso o YouTube e a gente é demandado com muita propaganda e tudo que eu pesquiso eu sou estimulado o tempo inteiro, principalmente com os Reels, é o dia inteiro aparecendo e eu sou muito pé no chão. Eu tenho umas pessoas que eu sigo, que eu confio, que eu sei que são vocacionadas, que de fato conhecem. Claro que tem o pessoal que é mais para a área do uso da ferramenta, os outros que eu sigo são mais desenvolvedores, eu gosto muito dessa pegada de criar. Eu amo criar, eu fico procurando o que é que não tem nessas ferramentas e a gente tem dor. E as dores do judiciário às vezes não coincidem com o objetivo dessas empresas. Então, eu recomendo que vocês sigam pessoas, não muitas, mas algumas pessoas, e niche, né? Tem o colega da defensoria, tem um colega de judiciário, tem um colega que, eu gosto de inteligência artificial para questão de melhorar a minha vida, pesquisar passagens aéreas mais baratas, enfim, a gente nichar e eu acredito que focar nisso, porque não, como sempre minha mãe dizia, não dá para carregar o mundo nas costas, não dá para carregar as redes sociais nas costas, muita informação e a gente não dá conta. Não, eu tenho essas últimas 2 semanas foram bem pesadas, né? Saiu muita novidade. Eu cheguei a criar, eu tenho um Instagram meu ninguém me segue e só eu sigo só perfis de inteligência artificial. E aí eu fico sempre ali alternando entre o meu, o Instagram que a gente está fazendo a live, o Instagram de notícias. Tenho usado bastante também o X recentemente para acompanhar Sim, notícias, mas é impressionante. Aí tem, claro, e como tu bem mencionaste ali, até o Felipe está na live, um grande amigo, grande também, Instagram dele, para quem quiser seguir para acompanhar notícias de inteligência artificial, Felipe Damos, muito bom profissional, recomendo. muito bom mesmo. Inclusive, eu, Felipe e João, nós nos conhecemos no JX, nos eventos do JX, que é o Judiciário Exponencial, e eu acho que foi ali que começou também a inteligência artificial no Poder Judiciário, no sistema de justiça, começou tudo isso aí, Sinara. Eu uso um perfil só para seguir notícias de IA. E eu tenho bastante notícias de IA americanas. E bem interessante é o seguinte: depois que tu começa a seguir vários perfis de inteligência artificial, quando tu clica lá na lupa, ele te sugere muitos perfis que tu desconhecia. Porque ele acha que o teu interesse é unicamente inteligência artificial e é daquele Instagram. Então isso ajuda bastante. E eu tenho ali um grupo de notícias que eu mando. Minha ideia sempre foi, já faz mais de ano que eu tenho esse grupo, e eu mando uma notícia a cada 2, 3 dias para não deixar o grupo muito poluído. Mas nessas Sim, 2 últimas eu tive que mandar muita notícia, porque saiu muita coisa nova. Até se alguém quiser fazer a propaganda aqui, João, se alguém quiser entrar no grupo, tem o link na bio ali do meu Instagram. E eu vou ver se eu marco o pessoal que está aqui na live. Se alguém quiser entrar para receber o link, escreve ali no chat ali, IA, que aí eu vou marcar e depois eu mando o link para vocês. É só de notícias, eu compartilho só notícias e compartilho legal. muitos GPTs personalizados também. Eu vou te seguir, com certeza. E ajuda bastante essa troca de conhecimento, né? Porque eu tenho vários grupos que eu tô com colegas, eles sempre estão mandando coisas novas, a gente conversa bastante também, né, João? Sim, Que mais tu tem visto? O bom do João é que é legal acompanhar o perfil dele porque ele tem muitas coisas de métodos ágeis. Eu vi que hoje tu estava o grupo Emilani, se quiserem digitar IA aqui no chat, eu marco vocês e depois eu mando para vocês. João, tu estava dando uma aula hoje sobre método. Qual ferramenta que era hoje? Que eu me esqueci o nome, mas eu sei que é uma de trabalho em grupo, bem interessante, que saiu no pois teu Instagram. é. Eu utilizo o Scrum, até por gostar de tecnologia, né? O Scrum veio da. Oi? Era o Scrum. Isso, e é uma metodologia ágil, bem interessante de divisão de tarefas, organização de equipes. E eu estou dando um curso junto com a Lilian, um curso na Escola Judicial, deu mais de 100 pessoas. E é bem legal porque quando a gente conecta a inteligência artificial
com novos fluxos de trabalho, compatível com essa realidade de trabalho híbrido, de trabalho com inteligência artificial, a gente consegue ter muito mais performance. Eu falo que a IA sozinha não vai trazer produtividade por si só, né? A gente tem que ter fluxo, a gente tem que ter organização de unidades judiciárias, de órgãos de defensoria e de procuradoria. E quando a gente conecta os soft skills com inteligência artificial e metodologias ágeis, a gente tem a tríade que eu acredito que seja perfeita, né? É a relação psicológica, da segurança psicológica, a relação humana, trabalho em equipe, organizar essa equipe e colocar IA junto para aumentar a performance, enviar. É impossível segurar um time vencedor. É, aumenta a minha produtividade. Eu hoje, assim, é bem tranquilo. Quando eu estou corrigindo minutas de peças, se o chat GPT ou o Cloud eles não estão funcionando, eu paro de corrigir minutos e vou fazer outra coisa. Porque o tempo e, assim, e a qualidade do meu trabalho utilizando o Cloud e chat GPT melhorou muito, muito mesmo. Uhum. Porque o tempo é escasso e quando tu consegue ter uma ferramenta que tu simplesmente diz, olha, nessa minuta faltou isso, faça isso. Tu ganha muito Sim, produtividade, as tuas peças ficam muito melhores. E é bem como tu falou, eu acho que as pessoas têm que entender como as ferramentas funcionam para utilizar elas de uma forma adequada. Muita gente utilizou o chat GPT, no primeiro uso alucinou numa jurisprudência, a pessoa pode utilizar porque não serve. Não, mas a ferramenta ela vai fazer isso. Só que tu tem que saber como evitar isso. sim. Engraçado que eu dou cursos de inteligência artificial. E é interessante porque a pessoa pega um documento de 600 páginas e escreve resuma e quer que a ferramenta dê a melhor resposta possível. E quando a gente, você também deve fazer muito isso, explica dos prompts, que é aquela forma que a gente interage e que tem uma lógica por trás, da construção dessas perguntas, né? A performance da ferramenta é muito superior. Até pensando mais numa visão de dev, desenvolvedor, eu acredito que em pouco tempo a ferramenta não só vai melhorar na resposta, como ela vai predizer nossas perguntas. Eu poderia deixar aqui já pensando no futuro. Igual o Instagram prediz que a gente vai procurar, provavelmente de tanto a gente alimentar com documentos perguntando sobre sou uma persona tal, característica tal, faça uma tabela, crie um resumo estruturado com isso, isso, isso. Muito provavelmente ainda esse ano, acredito, essas ferramentas elas já vão ter, quando a gente lançar os documentos, ela já vai sugerir, ela já vai predizer de tanto a gente utilizar. Quem usa o ChatGPT, o Claude, o Gemini, que são vamos dizer assim, as mais usadas, mais conhecidas, se vocês perceberem, se vocês escreverem lá, quem sou eu, ela vai contar a sua vida todinha, porque ela tem tudo, né? Sim. A Aline mencionou aqui que ela acha o cloud superior ao GPT na qualidade da resposta. Eu concordo contigo, Aline. Eu tenho as duas ferramentas, uso as duas desde que começaram. ChatGPT, desde que iniciou, Cloud, desde que iniciou aqui no Brasil, agosto do ano passado. E assim, o Cloud, ele parece que ele tem uma linguagem mais natural do que o ChatGPT. Eu gosto muito do Cloud, muito mesmo. E assim, como tu mencionaste ali, por exemplo, dando um exemplo assim muito simples, no chat GPT, quando tu vai trabalhar no chat GPT, se tu inserir um anexo com o processo inteiro, tu vai ter uma resposta diferente dele se tu inserir a inicial, a contestação e a réplica em arquivos separados. Então, só a forma de tu subir o arquivo, a forma de tu utilizar essas ferramentas influencia no teu resultado. Então, é sempre leiam sobre as ferramentas, estudem um pouco sobre ela e aí depois tirem as suas conclusões. Não tirem conclusões apressadas ou por terceiros também. É. Isso que a Aline falou é muito engraçado. Eu prefiro o chat GPT. Ela prefere Claude, a gente conversa, ela me mostra coisas incríveis com Claude. Só que tem a minha experiência com o chat GPT, eu acho, para mim, a necessidade mais interessante. Então, eu penso igual você, é igual carro, é igual roupa, é igual estilo, a cada um tem o seu, cada um usa a ferramenta que mais lhe agrada, né? Mas o importante é a gente sempre estar transitando entre um e outra. O que eu recomendaria é não se abrace apenas em uma, porque no dia que ela ficar 2 dias fora do ar, ninguém consegue mais trabalhar. Não, e sabe que hoje mesmo eu estava conversando com um promotor aqui do Rio Grande do Sul e conversando com ele sobre essas ferramentas, e eu até mencionei para ele, eu estava utilizando muito pouco o Gemini,
voltei a assinar o Gemini. Comecei a assinar o Gemini hoje para começar a usar ele também de novo, porque me falaram que ele está muito bom. E aí o promotor me falou, não, Marcelo, eu prefiro o Gemini do que as demais. Então, é engraçado, né? Porque eu acho que eu fiz também uma enquete uma vez no grupo ali, botei, olha, o que você prefere, Cloud ou Gemini? Desculpa, ChatGPT ou Cloud? O ChatGPT ganhou, mas foi uma resposta bem apertada, porque eu acho que o Cloud ele é uma novidade ainda, ele não está tão difundido quanto o ChatGPT, né? Engraçado isso. Como eu desenvolvo algumas ferramentas para o tribunal e para mim também, eu desenvolvi uma aplicação que eu embarquei todas as IAs e quando eu faço alguma requisição, algum requerimento, ele passa por todas e eu escolho eventualmente quem vai ser o juiz das IAs. Então, por exemplo, eu coloquei o DeepSeek, o Gemini, o Claude e o ChatGPT por baixo e coloquei o Kiwen para decidir quem era melhor. E fiz várias rotações, eu ficava mudando quem ia ser o juiz das IAs. E coincidentemente ou não, no meu caso de uso, ele estava dizendo que o Gemini sempre respondia melhor, sabe? Até o GPT analisando as respostas, ele analisava o Gemini está respondendo mais interessante para minha necessidade, né, para aquele caso. Então, às vezes a gente fica impressionado. O que eu acho engraçado, eu também fiz uma enquete, aí eu coloquei o DeepSeek e o Maritaka, que é a IA brasileira, e esses não tiveram volta alguma, né? Embora o hype do DeepSeek parece que ninguém é mais hype do que uso, né? Eu vou te contar uma coisa muito estranha que aconteceu comigo utilizando o DeepSeek. Primeiro, que eu perguntava assim, qual o tamanho da tua janela de contexto. Aí, hora ele dizia que ele era o Cloud, hora ele dizia que era o Chat GPT. Eu não queria saber quem ele era. Mas aí, eu estava usando o Cloud ali e falei, Cloud, quais são os 10 primeiros artigos do Código Penal? Ele errou, normal, porque ele não tem na base dele, só que o artigo 5º ele errou de uma forma que quando fiz a mesma pergunta para o DeepSeek, me deu os 10 artigos do Código Penal. Cara, o DeepSeek, ele errou igual o Cloud. Ele criou o mesmo arquivo do Cloud. Isso não é possível. Tem alguma coisa. Porque a chance disso acontecer, de duas IAs inventarem o mesmo artigo, escrevendo da mesma forma, ela é muito baixa. Então, eu não sei ainda o que aconteceu, mas eu acho que a gente vai ter bastante notícia ainda do DeepSeek. Sim, com certeza. Tem vários modelos destilados, né, do DeepSeek que dá para rodar em máquinas, mas assim, para ter uma experiência boa não tem jeito, tem que ter placa de vídeo, uma boa RTX da NVIDIA, naturalmente, por causa da CUDA, né, das bibliotecas do drive da placa de vídeo, mas com certeza, o DeepSeek deu o recado que IA não é só hardware, é muita ciência, muita pesquisa, reinventar, né, com o que se tem e conseguiram fazer algo bem relevante com valores bem inferiores a que a OpenAI fez e estimulou, inclusive, o Sam Altman não falou no X, por isso que é bom ter esses canais para ter acesso a isso que trouxe de volta a ideia de a OpenAI trazer modelos de novo aberto, claro que não a grande Ferrari deles, mas modelos para que a comunidade, e eu sou apaixonado pela comunidade open source porque constrói coisas incríveis, é, possam se debruçar sobre os códigos, sobre os algoritmos e entender como eles funcionam, e as linhas de lógica, que computação é muito mais do que uma linguagem, tem milhares, tem Python, tem Java, JavaScript, C++, mas o mais importante de tudo isso é a lógica de programação, que quem manja de lógica e cálculo e estatística, de fato, é que faz diferença nessa área. Sim, não é. Acho que a gente começou com essas versões pagas porque elas são muito fáceis de usar. A gente simplesmente entra no site e tem um chat. Mas eu acho que logo, logo vai estar todo mundo tendo conhecimento, até porque eu não tenho conhecimento, mas eu já consigo fazer essa parte de pegar algum modelo e jogar em algum Google Colab. Então a Uhum. gente fazer esse. Eu acho que é o próximo passo, né? Cada um testemunhar um pouco no seu computador para fazer alguns testes. E eu estava nessa linha agora que também me lembrando, já que tu comentou ali que tem o juiz das IAs, que tem para te testar as IAs. Eu estava utilizando a IA da Alibaba, começa com Q o nome, QN. é QN.
E bem interessante que nela, tu faz a pergunta e tu pode selecionar dois modelos dela. É como se eu pudesse selecionar o chat GPT O1 e o O3. E aí saiu uma resposta do lado da outra e tu consegue comparar os dois modelos. Eu achei bem interessante essa possibilidade, foi a primeira vez que eu vi. Eu acredito que pode acontecer isso também, nível para quem tem algum nível de infraestrutura, né, de colocar várias dessas LLMs, né, desses modelos, para que consiga ter a melhor resposta. É engraçado que quando o Barroso assumiu o CNJ, ele comentou algo de a gente ter mais de um IA. Só que na época era quase um sonho ter mais de um IA, e hoje parece que é algo totalmente factível, né? É. Talvez a gente consiga ter isso dentro das instituições ainda esse ano, rodando localmente. E eu acho que o fato de o Barroso ser o presidente do CNJ, quando aconteceu essa explosão de tecnologia, eu acho que ajudou muito. Porque Sim, depois que o STF, depois que o CNJ compra a ideia da inteligência artificial, para quem é profissional do direito, não adianta tu ir contra a maré. Eles compraram, sim. o Poder Judiciário vai adotar. Se tu não adotar a inteligência artificial, tu não vai conseguir acompanhar, tu tem que ter ferramentas de inteligência artificial e principalmente já tem que saber como utilizar essas ferramentas de inteligência artificial. O que tu tem Inclu- no judiciário, nesses ali, vamos lá, deve ter bastante advogado aqui, acho que essa visão é bem interessante. Olha, nos últimos 6 meses, um ano e meio, o que tu viu assim na prática do judiciário que alterou com a inteligência artificial? Ponto positivo, ponto negativo? Vamos lá. Ponto positivo, escalou, todo mundo usa. Eu dou cursos na escola judicial há muito tempo e eu nunca vi um índice de pessoas que já usam a IA. 100 pessoas, 80 já utilizam na prática, né? Já incorporaram no seu dia a dia. Isso é positivo. É, Hoje a gente consegue, em nível de tribunal, tentar construir as nossas próprias soluções para aquilo que o mercado não entrega ou é caro demais para contratar. Lado ruim, tudo, né, tudo vai perfeito, né? É, Custo, que é alto, a gente precisa ser honesto. Existe um custo de implementação, de contratação. As pessoas querem ter as ferramentas sem ter custo pessoal e sim institucional. A questão de proteção de dados, confesso que eu sou bem. Quem me conhece sabe, eu sou bem chato assim, sem entrar no mérito, eu converso com um monte de desenvolvedores, muitos programadores, pessoas, professores, inclusive, mentores meus de programação que transitam entre as melhores universidades do mundo. E assim, essa questão de proteção de dados é uma coisa muito séria. Se você for analisar o que alguns países estão fazendo na análise e compra de algumas redes sociais, você percebe um interesse muito grande de ter o controle dos dados, de ter o controle da rede. Então, é algo que, sinceramente, é preocupante. A gente não pode fechar os olhos e acreditar que está tudo perfeito, né? Então, eu sou bem defensor de usar IA para dados sensíveis, para processos sigilosos dentro da nossa própria infraestrutura. Então, algo que eu sempre aconselho a não utilizar, fazer esse tipo de uso. Infelizmente, não tem como controlar, mas eu falo muito que é questão ética, é uma questão moral, né? Então, a gente não precisa de lei, a gente não precisa de nada. A gente precisa cumprir o que é certo. E eu defendo muito isso. Inclusive, eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se eu acho, que é o da professora do MIT, que é esse aqui, não sei se dá para ver. Se chama Projetando. Projetando o Sistema de Machine Learning. E eu acho engraçado a forma como ela escreve, que ela toda hora ela fala, partindo do pressuposto que os dados são assegurados. É, É a esse é professora do MIT, quem sou eu para dizer alguma coisa? assim, é aquela coisa, ou tu acredita nessas ferramentas, ou é difícil, né? Acho que essa parte de dados é a principal dúvida assim, de profissionais do direito, né? Eu tenho, sempre que eu subo alguma coisa, tanto em arquivo editável, eu tiro os dados sensíveis. Tem outra ferramenta, João, que até a gente já viu falar muita coisa sobre ela. Eu dei uma lida na documentação dela, me pareceu ser razoavelmente tranquila para algumas coisas, mas eu acho que para anonimizar dados, para converter PDF em arquivo Word, o que tu acha do I Love PDF?
engraçado, foi hoje, não foi ontem. Eu entrei no escritório da minha esposa e ela estava no olhando PDF. E eu fiz, é impressionante, todo mundo usa esse site. Porque, É o GPT da transformação dos documentos, né? porque assim, ó, ele comprime numa qualidade muito boa, ele consegue fazer transformar ela de foto em o OCR, ele faz o OCR muito bem. Uhum. Então, o pessoal tem utilizado bastante, mas também tem essa questão, mas eu acho que talvez seja menos agressivo do que utilizar dados sensíveis no chat GPT. Não sei se tu não tem muita familiaridade com o iLove, então. Eu uso pouco porque, assim, eu tenho as ferramentas proprietárias que fazem esse tipo de Adobe e tudo mais, mas, assim, o problema é dados sensíveis, não é todos os documentos. Não tem, se não tem dado sensível, que se o dado é público, não tem por que ter problema. Eu estou falando daquelas questões mais pontuais que envolvem dados das pessoas, envolvendo crimes especiais, crimes contra a dignidade sexual, essas questões mais severas, mais complexas, vamos dizer assim, né? Que a gente precisa ter um olhar muito sério em relação à proteção de dados. Mas quanto aos demais dados, se não for nada de que afete algo compliance ou algo do gênero, eu não vejo nenhum problema de utilizar essas ferramentas, preferencialmente, né, aquelas mais renomadas, mais de empresas sérias, de empresas que são fiscalizadas internacionalmente, até por outros países, por agências de proteção de dados, né, como a nossa, que é muito boa, inclusive a NPD. Sim. Pois é, esse é outro ponto, né? A gente ainda não tem. É estranho, né? A IA está há tanto tempo e a gente ainda não tem uma regulamentação em nível nacional, todo mundo utilizando, está nesse dilema, sai ou não sai, era para ter saído, ter sido aprovado o PL começo do ano passado. E olha, eu vou dizer que, considerando agora que o presidente do Senado, que era o autor do PL, ele não é mais o presidente, ele não podia mais, inclusive. Eu não sei quando. Tem visto alguma coisa do andamento desse PL, da regulamentação da IAJ? Tem alguma. Eu até estava lendo bastante, se falava agora no primeiro trimestre de 2025, mas eu acho muito difícil. É engraçado, porque todo mundo falava que ia sair na gestão anterior, na Câmara, no Senado, e teve a mudança e nada aconteceu. Eu paguei até uma cadeira de doutorado que é de proteção de dados, e eu acabei me debruçando há um ano atrás, de forma bem profunda sobre o tema. E a minha análise que eu tenho é que é muito cedo ainda, na minha opinião, para regular de maneira exaustiva a inteligência artificial. Porque a gente está trabalhando muito ChatGPT, Gemini, Copilot. Copilot às vezes não é nem citado, o Cloud, enfim. Mas tem um outro mundo que não é das LLMs, é a questão da visão computacional, que o pessoal da área de saúde trabalha muito, de análise de imagens, que é algo assim mais impactante talvez para a sociedade do que esse de gerar texto, por exemplo. Você consegue analisar milhares de dados, de imagens, de vários tipos de doença e consegue predizer que tipo de probabilidade aquela pessoa pode ter, ou se aquilo é ou não é uma doença. Então, assim, é, regular a IA não é regular a IA da nossa área, né? De gerar texto, analisar documento, de som. É uma coisa muito mais ampla, complexa, que envolve medicina, que envolve economia, várias áreas do conhecimento e, assim, o estado da arte hoje, do projeto de lei, é que tem um interesse muito político e também tem os interesses das empresas por trás, né? Isso aí é algo noticiado. E eu confesso que eu não sei se esse ano deve sair, porque muda demais a inteligência artificial. A gente não tem, vamos dizer, ainda maturidade ou um grau de amadurecimento da própria sociedade em relação à regulação. E é uma faca de dois gumes, né? Porque no momento que tu tem uma legislação que ela é muito proibitiva, e a gente já está atrás desses países, Estados Unidos, China e Europa, se a gente tiver uma legislação muito proibitiva, a gente vai ficar muito atrás, e o grande medo que se tem é que com uma regulamentação
aberta em países como os Estados Unidos. A Europa adotou uma regulamentação mais fechada. Se fala muito que isso vai gerar uma concentração ainda maior de renda em quem tem legislações abertas. Não que se tenha que permitir tudo, obviamente, mas eu acho que tu tem que ter muito cuidado no que tu for fazer. Por exemplo, saiu a decisão que vedou a Meta de coletar dados do Facebook para a inteligência artificial. A Meta simplesmente não. Então, no Brasil, eu não vou usar mais a minha inteligência artificial. Imagina o prejuízo que a gente teria no futuro se a Meta desiste de usar a inteligência artificial dela no Brasil para ferramentas. É complexo, né? E claro, ela tem interesse, mas é difícil tu chegar no meio termo, talvez. É bem complicada essa questão, Marcelo, porque a gente também tem que proteger, né, a nossa legislação, a nossa soberania, porque tem vários ângulos. Eu concordo em parte e discordo também, mas eu concordo com você, algo muito prioritário, que igual a inteligência artificial. O Brasil precisa se mexer. Né? A gente precisa se mexer. As universidades, tem grandes universidades como a Unicamp, universidades federais que trabalham forte, a de Goiás, inclusive, com inteligência artificial, mas a gente precisa de um investimento que, acredito, do Estado, né? Investir para que a gente possa também estar no hype, também estar produzindo conhecimento, desenvolvendo ciência, muito além de uma ferramenta para A ou B, né? Construir soluções para problemas reais da nossa sociedade. Não, exatamente. A gente tem mesmo, sabe? Como a gente utiliza muito no direito, a gente acaba de vez em quando desfocando os benefícios que ela pode ter nos outros ramos, né? Principalmente na medicina. Eu acho que a medicina vai ter uma evolução que a gente não vai ver nos próximos, sei lá, nos próximos 5 anos. A evolução da medicina vai ser gigantesca comparada à evolução que ela teve até agora, né? Acho que a gente vai dar um pulo de fato disruptivo nessa área, né? Você falou algo interessante que há pouco tempo, agorinha, você comentou que não esperava que esse ano ainda tivesse no hype a IA, ChatGPT. E eu também, eu pensava que 2025 ia ser o ano da IA voltada à medicina, da visão computacional, de robótica. E eu falava muito, olha, 2025 é robótica, com certeza. É carros autônomos, é drones autônomos, ferramentas embarcadas em GoPro, em câmeras, né? Que fazem análise de terreno, de propriedade, de fazendas. E é algo bem forte que acredito que vai em breve vai ser um boom que tá, né? Essa das ferramentas que a gente usa porque em alguns lugares a gente não consegue chegar. Então o robozinho vai lá, né? O drone vai lá, o equipamento vai lá e vai trazer insumo de conhecimento, informação e registro. E hoje informação é poder, né? Não tem jeito. É. Vou, vamos. A gente tem 1 hora de live, João, porque depois de 1 hora eu não consigo deixar a live salva. Então a gente ainda tem mais 12 minutos antes de ela cair para poder salvar. Vou te fazer uma pergunta agora, mas o que tu poderia dizer que é o maior prejuízo que o profissional do direito que não utiliza inteligência artificial que ele pode ter? O que tu acha que é o grande problema que essa pessoa não teria nos próximos anos? Olha, eu vou ser pai em breve. Eu acredito que a pessoa que está usando essas ferramentas, ela vai ter mais tempo para sua família. Isso aí é um preço intangível. Como é que eu vou quantificar o tempo que eu vou ter com meu filho? Porque eu produzi mais se conseguir entregar o que eu preciso entregar em um menor tempo, vamos dizer assim. E acredito também que a própria competitividade, né? A gente precisa sempre estar se qualificando, precisa estar, seja na iniciativa privada ou no serviço público, a gente trabalha num ambiente extremamente competitivo, seja a competição normal, né, natural do ser humano, seja a competição estimulada, né, pelas instituições para bater prêmio, bater meta. Quem é da iniciativa privada precisa desenvolver suas atividades para aumentar sua renda. Então, a IA, de fato, não sou eu, fora econômico disso, né? É a bola da vez. Tem umas coisas bem interessantes no relatório do Fórum Econômico que me surpreendem, que é provável as novas gerações não vão escrever como a gente escrevia, né? Não vai ter mais a escrita, eu digo a escrita papel, caneta, ela vai perder sentido. Parece uma coisa absurda, né? Falar isso, mas tá no relatório.
as habilidades de inteligência artificial, de big data, habilidades de soft skills, elas vão virar protagonistas, né? Hoje nota-se, né, que as profissões vão se encontrando em vários cenários. Hoje, o médico ele tem habilidade com inteligência artificial, com direito. O do direito tem o contato com a tecnologia, com a sociologia. Parece que a gente vai moldando a nossa sociedade para a unificação de várias áreas do conhecimento, uma verdadeira visão de fato e real, interdisciplinar, multidisciplinar, e não teoricamente interdisciplinar, multidisciplinar. De fato, a gente trazer esses conhecimentos incríveis de outras áreas de conhecimento para a nossa vida, né? E isso é bem interessante, porque a gente começa a ter um olhar, uma visão de uma ciência que não faz parte, vamos dizer assim, do nosso coro, de algo que a gente foi desenvolvendo durante a vida. Para quem estava mandando mensagem ali pedindo o link do grupo que eu mando as notícias, comenta ali no chat IA, que depois que acabar a live eu vejo quem comentou e eu mando o link, tá? Voltando ainda, João, nessa parte de novas skills, né? Uma palavra difícil de voltar. Por exemplo, o pessoal usa a inteligência artificial, mas não sabe nada de Markdown. Ah, o que é Markdown? Nunca ouvi falar de Markdown. Então, acho que tem algumas coisas que tu precisaria ter o mínimo de conhecimento para poder dizer se uma IA funciona, se uma IA não funciona e também como utilizar ela corretamente, né? O que tu vê assim essa é um novo skill que eu deveria ter para poder utilizar a inteligência artificial? Eu acredito que a IA pode nos auxiliar a ser mais criativo. Tenho certeza disso, porque cada um tem um Brasil enorme com questões diferentes de uma região para outra, né? Eu trabalho na região norte, no Tribunal de Justiça do Pará, no estado do Pará, e a gente tem várias questões muito pontuais, diferentes das realidades do sul do país. E acredito que a inteligência artificial pode ser um grande instrumento de acesso à justiça, por exemplo, né? A gente conseguir transformar a linguagem de alguém que pede em um texto formal para nossa burocracia e dar vazão e dar um atendimento mais humano, mais rápido, alcançar as pessoas onde elas estão por meio do celular é algo que acho que tem muito sentido. E a justiça a gente precisa de mais expandir. A defensoria tem um trabalho incrível de direitos humanos. Eu falo que defensoria é sinônimo de direitos humanos. Então, a própria inteligência artificial pode ser algo que traga formas de melhorar o acesso a esses direitos. Sabe que tu está mencionando nessa tua linha, a Defensoria Pública do Paraná tem um projeto que, em alguns processos, um sistema, eu não sei qual é que é, eles estão em POC, mas ela faz a leitura da sentença por meio do chat GPT, transforma essa sentença em linguagem simples e dispara um e-mail, um SMS para o assistido. Então, isso tem ajudado muito a comunicação da Defensoria Pública com o assistido. E, assim, para quem está na advocacia, eu criei um assistente para a Defensoria, eu coloco o processo lá e ele me dá um resumo do processo em linguagem simples para entregar para o assistido. Essa parte eu gosto muito de utilizar essas ferramentas. Eu tenho um GPT, até ele está na história ali do GPT, eu não lembro o nome agora, mas assim, é muito interessante. Tu coloca ali o processo, eles, olha, o que aconteceu, quais são os próximos passos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu acho que facilita muito a comunicação do profissional com o leigo, porque muitas vezes a gente não tem, a gente está falando um pouco mais rebuscado, a pessoa pode não estar entendendo, e eu acho que o chat GPT ele ajuda a fazer chat GPT, eu digo, essas IAs, né, ajuda a fazer essa Sim, transição. engraçado. Também tem trabalhos de colegas do judiciário. O Ferdinando está aqui presente e é uma honra para mim ele estar aqui. Ele minuta, enquanto juiz eleitoral, decisões e transforma essa decisão em linguagem simples e visual law, algo que é conhecido nacionalmente. E eu estou falando de uma área de eleitoral extremamente complexa. Às vezes até nós, do profissional do direito, que estuda eleitoral, tem algum nível de dificuldade diante da tamanha quantidade de legislação e de interpretações sobre o fenômeno eleitoral. Então, de fato, a gente tem, eu sempre falo, a gente não precisa agora, com as inteligências artificiais,
colocar a culpa na TI, né? Vamos conhecer essas ferramentas, aproveitar essas ferramentas para facilitar nosso trabalho, melhorar a comunicação do time, comunicação com a sociedade, trazer mais agilidade, a pessoa ir para uma audiência e sair que a sua vida resolveu, independente do resultado, sua vida foi resolvida. E eu acho que é muito disso que a gente precisa entregar à sociedade. Um colega agora estava falando nessa questão da TI, um colega que está na gestão lá da defensoria defensoria, salvo engano, me fugiu agora o estado, mas ele tem um assistente em que ajuda os defensores a criarem chamados para TI, porque o defensor estava chamado e a TI não tava, a conversa não estava fluindo. Então eles criaram um assistente ali no GPT para deixar a linguagem mais Espírito Santo, desculpa, Espírito Santo, para deixar a linguagem mais fluida entre defensores, área do negócio e a equipe da TI, e eles notaram, o pessoal da TI já disse que melhorou muito a comunicação, para ter uma ideia, né, das possíveis aplicações da IA. Pois é, a culpa é sempre da TI, né, Marcelo? E lá eles devem falar que sempre a culpa é de quem está no negócio. É verdade. Que não João, manda é o problema certo, né? João, deixa o teu Instagram aí no chat aí para o pessoal Deixa te eu seguir. botar aqui. Recomendo muito o João, ele posta muitos vídeos novos de ferramentas que saem da ChatGPT, Cloud, Gemini. Os vídeos muito bons mesmo, João, acho que ajuda bastante. Sempre é legal que sempre tem uma ferramenta nova ali que o João tá aí, JVJ Moura. Sempre ferramentas novas que o João está colocando ali, eu recomendo bastante seguir o Instagram dele. João, tem 2 minutos para a gente finalizar a live, para a gente poder gravar ela, para colocar. Deu até fogos de artifício. Para a gente colocar para os nossos seguidores ali, para quem não pôde acompanhar, fica à vontade. Primeiro queria agradecer e parabéns pelo seu trabalho que você tem feito. Não te conheço da internet, te conheço pessoalmente e sei que você de fato gosta do que faz, gosta dessa área. Eu lembro que eu e você, nós dois, a gente estava atrás de MVPs, com empresas, grandes empresas, para construir soluções para nossas instituições. E eu estou falando, não sei, de 3, 4 anos atrás, não estava nenhum hype de IA, de nada e a gente querendo criar soluções para nossas atividades. E eu sou muito grato de estar aqui contigo hoje falando sobre algo que eu sei que a gente gosta, ao lado de milhares de colegas e amigos aqui, de vários amigos, Ferdinando, Felipe, enfim, tantos outros daqui que assim a gente gosta muito do que faz, né? E é muito mais fácil falar sobre o que a gente gosta. Eu te agradeço, João. Eu te agradeço por participar. Fazia tempo que a gente estava conversando, não conseguia agenda, aí chegou o fim do ano, a gente não conseguiu fazer essa live, mas é muito bom. Eu acompanho bastante o teu Instagram ali, sempre comento com estagiários, com a equipe. Ali, olha, pessoal, tem sempre ferramenta para alguma coisa que vocês querem. É porque eu vejo ali no teu Instagram mesmo. Eu tenho um Instagram que acompanha muito ChatGPT, Cloud, Gemini, que são as ferramentas padrão, por assim dizer. Mas essas ferramentas que tu mencionaste hoje aqui na live, inclusive, tenho certeza que se o pessoal começar a utilizar, foi muito bom. Vou finalizar a live, pessoal, para a gente ter ela gravada. Obrigado, Aline, Sinara, o Ferdinando, João, de novo, muito obrigado pela Obrigado. parceria. Logo as outras para conversar um pouco mais. Com certeza, tá saindo muita coisa. Eu acho que é sempre bom ficar atualizado e nada melhor que conversar contigo e também trocar uma ideia com o pessoal que está aqui na live, comentando no chat. A gente sempre aprende bastante coisa. Sim, verdade. Obrigado, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.